Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo essa comunicação. Eu sou o Henrique Trisotto, coordenador do Arquivo Histórico Municipal Juarez Miguel e Lafont e doutorando em História pela UPF, bolsista CAPES 2. Eu vou falar com vocês hoje um pouquinho sobre o Narrativas em um Acervo, o caso do Arquivo Histórico Municipal Juarez Miguel e Lafont. Esse trabalho ele parte de uma revisão de dois excertos de produções que eu realizei ao longo de 2022. Né? A primeira, o acervo do Arquivo Histórico Municipal Juarez Miguel e Lafont na pesquisa acadêmica, que eu apresentei no Encontro Internacional de Estudos em Patrimônio Cultural, o primeiro EIEPC, e o outro que é intitulado Acervos e Consolidação de Narrativas, o caso do Arquivo Histórico Juarez Miguel e Lafont, que também foram apresentados em 2022 no terceiro Encontro Internacional de Pesquisa em Ciências Humanas. Esse primeiro trabalho, eu analiso a constituição do acervo do arquivo histórico, eu problematizo a concepção de arquivo, o que é um arquivo, quais são as temporalidades, as materialidades dele. O Eric Ketelaar é um dos autores que eu gosto de usar, que eu uso nesse trabalho. E nesse segundo trabalho eu analiso então a construção da narrativa que nós temos na cidade de Erechim. Para quem não conhece a nossa região, nós somos a última região do estado do Rio Grande do Sul a ser colonizado, a ter um povoamento oficial. E a partir disso, o governo do estado então tenta suprimir, lá no começo do século XX, a presença do negro, do caboclo e do indígena, em prol de uma maciça imigração europeia e migração de descendentes de europeus. Então nós temos, ao longo da primeira metade do século XX, talvez a partir de 1908 até 1918, quando Erechim se emancipa, e de 18 até 25, grandes levas de migração e imigração que consolidam a cidade, ou o município, melhor dizendo, como um sucesso no modelo de colonização em que o governo do estado se propôs a executar. Tanto que em 40 tem a festa do milho, em 53 tem a festa nacional do trigo. Erechim é a cidade que mais produziu trigo em todo o Brasil, sem mecanização no período. Então nós temos elementos que vão reforçando essa aura de crescimento da cidade, que culminam em 66 na FRINAP, que depois tem em 68 o Centro de Ensino Superior de Erechim, que é uma extensão da UPF. 70 nós temos a inauguração da FRINAP, 77 nós temos a inauguração de um distrito industrial. No mesmo ano nós começamos a ter disputas pela criação de um plano diretor no ápice do milagre econômico da ditadura militar. Nós temos 2 governos do MDB aqui no período. Então não se governa tanto e não se aprova nada porque se é oposição do regime. Aí nós temos no governo Eloy Zanella, a partir de 1981, a consolidação desse plano, dessa ideia de construção de um plano diretor, e a cidade começa a mudar um perfil. E aí é essa mudança de perfil que eu atribuo, por exemplo, a criação do arquivo histórico no qual eu trabalho. Porque ele tem como função primordial resgatar a história dos pioneiros, resgatar a história de Erechim. Mas que história é essa que se resgata? Então, nós temos esse processo de resgate. O professor Enori Chiapparini faz um trabalho excelente a partir do ano de 1980 para resgatar esses documentos, fotografias, depoimentos orais. E aí nós temos uma análise, um fortalecimento de uma narrativa oficial do branco como colonizador, do responsável pelo
crescimento da cidade, em virtude dessa mudança de perfil. Quem tinha o capital social, capital cultural, capital econômico, começa a perder o protagonismo porque a cidade vai crescendo, ela vai atingindo novos interesses, ela vai trazendo novas pessoas, e aí a partir do que eu tenho estudado no doutorado e nas conversas com os professores, nas disciplinas, a gente vai percebendo então essa relação, né, que as pessoas vão perdendo esse protagonismo e o arquivo vem como uma das ferramentas para manter acesa essa chama. E aí, no trabalho que eu desenvolvo, a gente faz o questionamento de que sempre que a gente legitima uma narrativa, sempre que a gente reforça uma narrativa, a gente está silenciando outras. E a minha pesquisa ela vai exatamente nessa linha de compreender tudo aquilo que está sendo silenciado. Não estou dizendo que a gente vai ter que fazer uma terra arrasada, começar tudo do zero, mas criar novos elementos para a gente compreender em que horizonte as coisas ocorrem e de que maneira elas se consolidam para que tais afirmações, tais narrativas se sobressaiam a outras e de que forma elas explicam como a cidade chegou no parâmetro, no patamar que ela se encontra. Então, o arquivo histórico ele tem essa função. Ele foi usado para legitimar e agora ele pode ser usado para questionar todas essas narrativas, todos esses elementos e a gente produzir uma nova história a partir de todos esses processos. Então seria isso. Muito obrigado a todos e a todas.